Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 29 e 30. E hoje nós vamos estar falando sobre salvação, predestinação e eleição. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Oremos. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, a Ti toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Pai, eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor possa falar com o teu povo, com os teus filhos, através da tua palavra. Amém. E graças a Deus. Queridos e amados irmãos, precisamos entender que salvação não é obra do acaso. Salvação é um plano elaborado por Deus desde a eternidade. Tudo que Deus faz, tudo que Deus usa, tudo que Deus move é em prol da salvação da humanidade. Deus, Ele é o autor da salvação. E o que nós precisamos saber é que o Calvário não é um plano B de Deus. Ah, Deus criou o homem, Deus deu a lei não deu certo, espera aí que eu tenho um plano B aqui. Não. Salvação é algo que Deus elaborou desde a fundação do mundo. Deus já tinha um plano de salvação elaborado, antes mesmo dele ter criado todas as coisas. Apocalipse, capítulo de número 13, versículo de número 8, vai dizer assim, Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Também tem um outro texto que eu gostaria de citar para os irmãos, que está em Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 4, que diz assim, porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Ainda cito para os irmãos Atos, capítulo de número 2, versículo de número 23, que vai dizer assim, a estes, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês o mataram, crucificando por meio de homens maus. Então Deus, ele já tinha o plano elaborado. Deus já sabia que o homem ia pecar mesmo antes disso acontecer, e Deus já tinha um plano para o homem. Deus já sabia que o homem precisaria de resgate. O homem teria que ser resgatado. E Jesus Cristo foi o nosso resgate. Em toda a Bíblia, irmãos, em toda a Bíblia, nós vamos ver Deus operando salvação. O profeta Isaías, que é um profeta messiânico, o que é isso, profeta messiânico? Ele é um profeta que ele profetizava acerca do Messias, acerca de alguém que iria vir para salvar o mundo. Então o profeta Isaías, ele já profetizava para o povo, em Isaías 53, capítulo de número 4 e 5, dessa forma: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigados por Deus, e por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por nossas transgressões, foi esmagado por nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos curados. Irmãos, Deus, ele nos salvou em Jesus Cristo para nos curar. Mateus, capítulo de número 8, a partir do versículo de número 16, a palavra do Senhor vai dizer que ao cair da tarde trouxeram a Jesus muitos endemoniados, e apenas com a palavra ele expulsou os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta Isaías: ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou sobre si as nossas doenças. Observe que aqui Mateus, ele está fazendo uma aplicação daquilo que Isaías falou aproximadamente 700 anos atrás.
Então, Mateus, em outras palavras, está dizendo assim, ó, aquilo que Isaías falou, aquilo que Isaías profetizou, está se cumprindo. Os doentes são trazidos, os aleijados são trazidos, os endemoniados são trazidos, e eles são curados por Jesus. E Jesus, ele está curando, irmãos, e libertando para trazer salvação para aquelas vidas. A cura e a libertação têm um propósito: salvação. Agora, quando se fala em salvação, que é um tema polêmico, os textos que nós lemos, os 2 versículos que nós lemos inicialmente, são os mais complexos e os mais abrangentes de toda a Bíblia sobre o assunto salvação. Não é por acaso, meus irmãos, que todos concordam sobre a profundidade do livro, da carta aos Romanos, e todos os ensinamentos teológicos que o apóstolo Paulo ele vai trazer sobre diversos assuntos, entre eles justificação, salvação, eleição e predestinação. Paulo ele vai abordar na carta aos Romanos fundamentos da fé cristã, que nos ajudam a entender o que Deus quer para com as nossas vidas, o que Deus quer para com a sua igreja. Paulo ele vai descrever nesses 2 versículos que o plano de Deus é para a salvação, e salvação da sua igreja, e desde o início da eternidade, desde a fundação do mundo. Porque, irmãos, para Deus, esse aqui é um grande problema. Isso aqui nós precisamos entender. Quando nós entendemos isso, nós imediatamente já eliminamos um monte de dúvidas acerca do relacionamento de Deus para conosco e para com a sua igreja. Irmãos, o tempo para Deus é diferente do tempo da forma que nós entendemos. Deus, ele não vê para o tempo passado, presente e o que vai acontecer no futuro da mesma forma que nós enxergamos, irmãos. Deus, ele já tem o conhecimento, o tempo para Deus é linear. Deus, ele conhece todas as coisas, Deus, ele já sabe o que vai acontecer antes mesmo que elas aconteçam. Então, Deus já sabe o presente, Deus já sabe o que aconteceu no passado, óbvio, e Deus sabe o que vai acontecer no futuro, porque Ele conhece todas as coisas. Observe o que o texto bíblico vai dizer, que nós lemos: aqueles que Ele de antemão conheceu, Ele também predestinou. Então, Ele já conhecia, e Ele predestinou, vai acontecer. E aos que predestinou, Ele chamou, e aos que Ele chamou, Ele também justificou, e aos que justificou, também glorificou. Então vamos pegar esse texto aqui para nós termos um entendimento, ponto por ponto. Eu vou te explicar tudo direitinho, e tenho certeza que hoje você vai sair daqui com a sua mente um pouco mais aberta acerca desse assunto. Paulo ele começa dizendo: aqueles que de antemão conheceu. Irmãos, antes de nós nascermos, Ele já nos conhecia. E antes de nós nascermos, Ele já nos amou. Jesus Cristo, Ele morreu por nós. Então, Ele já sabia que nós não iríamos ter condição de adquirir a nossa salvação por nossas próprias forças. Ele já mandou Jesus Cristo para morrer por nós no Calvário, por amor de nós. E essa expressão, conhecer o que Paulo aqui está falando, significa literalmente, ou por melhor dizer, essa expressão que Paulo usou aqui, aquele que ele de antemão conheceu. Então a expressão conheceu que Paulo está usando, significa literalmente que Deus tem a capacidade de conhecer todas as coisas antes que de fato essas coisas aconteçam. Ou seja, Ele conhece antecipadamente. Por quê? Porque Deus ele é presciente. Deus ele tem a ciência das coisas antes que as coisas aconteçam. Paulo vai dizer, o apóstolo Paulo também em Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 4, olhando assim dentro dessa perspectiva de que Deus conhece todas as coisas, olha o que o apóstolo Paulo vai dizer: porque Deus nos escolheu, em algumas versões bíblicas, elegeu, nele, antes da criação ou antes da fundação do mundo.
Então, queridos e amados irmãos, Deus, ele conhece todas as coisas. E Paulo aqui, ele vai entrar em um dos assuntos mais complexos da teologia, que é a questão da eleição, quem foi eleito e quem não foi eleito para a salvação, para estar com Deus. Irmãos, eleição, isso é um tema debatido em fóruns teológicos, em discussões de doutores da lei, de pessoas que falam grego, hebraico, latim, há muito tempo. Eleição é tema de discussões em corredores das igrejas, de fóruns teológicos, e as pessoas não chegam a lugar nenhum. Mas o interessante, queridos e amados irmãos, é que embora eleição seja um assunto que é muito trabalhado no Novo Testamento, nós vamos ver que Deus, ele já fez uma eleição no Antigo Testamento. Por quê? Porque o povo de Israel é o povo eleito por Deus, é a nação do Senhor no Antigo Testamento. Como é que isso se dá? Um texto interessante, Deuteronômios, capítulo de número 4, versículo de número 37, vai dizer assim: Ele amou os pais de vocês e escolheu os seus descendentes depois deles. Por isso o Senhor os tirou do Egito com a sua presença e com a sua grande força. Observe que Deus aqui ele está escolhendo Israel. E o texto começa dizendo que foi por amor. Por amor, Deus escolheu os pais de vocês. Aí agora em Deuteronômio, capítulo de número 7, a partir do versículo de número 6, ele vai dizer assim, ó: Pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra para ser o seu povo e o seu tesouro pessoal. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos ou por serem maiores que outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos, mas foi porque o Senhor vos amou. Irmãos, observe que o único motivo por Deus ter escolhido a nação de Israel foi porque Deus amou aquele povo. Não tinha nada naquele povo que Deus olhasse e falasse assim: poxa, vou amar eles. É bonito, é belo, sabem fazer, se destacam em alguma coisa. Não. A Bíblia fala que era um dos menores, era o menor povo, mas Deus amou aquele povo. Deus quis escolher aquele povo. Agora observe que nesse caso de relacionamento de Deus com esse povo, nós vamos ver que Deus, tudo começa Deus chamando Abraão. E Abraão imediatamente mostra disposição de se entregar a Deus e o chamado de Deus. Queridos e amados irmãos, Gênesis capítulo de número 12, a partir do versículo de número 1, olha o chamado de Abraão. Quando Deus vai dizer assim, ó: sai da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai e vai para um lugar que eu te mostrarei. Farei de você uma grande nação, abençoarei e te engrandecerei, seja tu uma bênção. Abençoarei aqueles que te abençoam e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoar. E em você serão benditas todas as famílias da terra. Aí a Bíblia vai dizer assim, ó, versículo 4: Partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe havia ordenado. Irmãos, Deus estabelece um propósito para Abraão, e Abraão responde ao convite de Deus imediatamente. Deus convida Abraão para caminhar com ele, e imediatamente Abraão aceita o caminho de caminhar junto com Deus. E Deus vai estabelecer a semente dele, a descendência de Abraão, por ser a nação escolhida. E isso é eleição. O chamado, a aceitação do chamado e o amor de Deus derramado sobre aquele povo. Irmãos, existe um chamado. Existe um chamado. O chamado está aí até hoje. A gente chega para uma pessoa e fala assim: olha, somos pecadores, estamos afastados de Deus por nossa natureza pecaminosa. Só que Deus nos amou, mandou o seu Filho Jesus Cristo, ele morreu por nós. O seu sangue nos perdoa de todo o nosso pecado. E Deus nos convida a estarmos com ele.
Quando nós aceitamos ao Senhor Jesus, se você aceitar o Senhor Jesus, você será liberto, terá os seus pecados perdoados, todo o mal que te aflige vai ser repreendido em nome de Jesus, e você ainda herdará a salvação. Se você morrer, no grande dia em que as trombetas soarem, você ressuscitará e estará na presença do Senhor. Se você estiver vivo e Jesus voltar, da mesma forma você será arrebatado aos céus e também estará com o Senhor. Quer aceitar Jesus ou não? É um chamado ou não é, irmãos? É um chamado. Aceita quem quer ou não aceita quem quer? Isso é importante que nós tenhamos conhecimento disso, para nós entendermos sobre predestinação, eleição e salvação. O mesmo chamado que Deus fez a Abraão e que Abraão imediatamente aceitou de andar com Deus, ainda está disposto nos dias de hoje, para todos aqueles que o aceitarem. Deus ainda nos chama nos dias de hoje. Existe um chamado para o homem, para a humanidade ainda nos dias de hoje. Mas o nome disso é livre-arbítrio. Cada um escolhe se quer estar com Deus ou não. Mas o convite está aí, o chamado está aí. Então, irmãos, o que acontece? Voltando para o Antigo Testamento, para a gente fechar aqui. Israel era o povo escolhido, o povo eleito por Deus. Só que Israel, ela não compreende a grandeza disso. Ela não entende o tamanho de tudo que Deus fez por eles. Israel, que é o povo eleito por Deus, ele não entende a amplitude do chamado de Deus na vida deles. Aí, o que é que Deus vai fazer? Vai eleger outro povo para si. Quem é esse outro povo que Deus elege para si? Quem? A igreja. Israel não entendeu a amplitude, aí Deus vai e elege a igreja. João, capítulo de número 1, versículo de número 11, diz assim, veio para o que era seu, Israel, e os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam, a igreja, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Em outras palavras, Deus falou assim para Israel, vocês não estão entendendo a amplitude do que eu quero fazer? Então deixa eu chamar um povo aqui, eleger um povo em uma amplitude maior. Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 14, vai dizer assim, de dois povos, que dois povos são esses? Judeus e gentios. Irmãos, todo mundo que não é judeu é gentil. Pastor, nós somos gentios? Nós somos igreja. Mas também podemos, se vivêssemos naquela época, poderíamos nos considerar gentios. Então, de dois povos, judeus e gentios, ele fez um só povo, igreja, nós. Dos judeus e dos gentios, ele fez um só povo, igreja. João, capítulo de número 15, versículo de número 16, não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi. Quem foi que Jesus escolheu? A igreja, nós, a igreja. Precisamos entender que o chamado de Deus é para a igreja. Nós somos igreja, amém. Glória a Deus. O chamado de Deus não é individual. 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo de número 13, diz assim, não devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu, em algumas versões, os elegeu, desde o princípio, para a salvação. Quem é que Deus está elegendo? Quem é que Deus está escolhendo, desde o princípio para a salvação? A igreja dele. Deus escolheu a sua igreja para estabelecer o seu reino aqui na terra, desde a eternidade. Deus escolheu a sua igreja para pregar a sua palavra. Deus escolheu a sua igreja, nós, igreja do Senhor, para pregar a palavra dele, irmãos. Não é placa de igreja, batista, assembleia, presbiteriano, pentecostal e por aí afora, não.
Deus escolheu a igreja dele. Denominações, ministérios, é só por uma questão de organização, né? Vamos nos organizar. Um dia os nossos irmãos presbiterianos cantavam um monte de hino. Alguém disse assim, vamos organizar esses hinos? Está uma bagunça. Criaram o hinário presbiteriano. Um dia os nossos irmãos assembleanos falaram assim, estamos cantando os nossos hinos e a gente não sabe. Vamos organizar. Criaram a harpa cristã. Um dia os batistas falaram assim, o nosso também precisa se organizar. Criaram o cantor cristão. Organização. Hoje, quando nós queremos cantar um hino, seja do hinário, seja da harpa, seja do cantor cristão, a gente fala o quê? Vamos abrir no hino tal. E todos nós sabemos qual é o hino. Questão de organização. A igreja tem os seus ministérios, tem as suas convenções, se organiza como igreja para facilitar as coisas. Mas Deus, quando voltar, na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, virá buscar a sua igreja. O chamado não é individual. O chamado não é exclusivo para uns ou para outros, não. O chamado é para a igreja do Senhor. Qual é a placa que vai subir? A igreja que vai subir. A igreja do Senhor é que vai se encontrar com Ele nos ares. Então, queridos e amados irmãos, Deus, Ele trabalha com a sua igreja aqui na face da terra, que é o corpo espiritual de Cristo. Deus não trabalha com outra coisa que não seja igreja. Por isso que nós precisamos ter os nossos olhos atentos quando alguém fala assim, eu não preciso de igreja. Eu posso servir a Deus independente de qualquer igreja. Precisamos tomar cuidado com isso, porque Deus não trabalha no individual. Calai-vos diante de mim, ó ilhas, disse o profeta Isaías. Deus trabalha com a sua igreja. Deus trabalha no coletivo, Deus não trabalha na individualidade. Aí o apóstolo Paulo ele vai continuar dizendo assim, ó, e aos que predestinou, a esse também chamou. Queridos e amados irmãos, predestinação é com certeza um dos assuntos mais complexos e polêmicos da teologia no contexto da reforma protestante. Esse é um assunto discutido há mais de 500 anos no meio de doutores também, no meio dos mestres das leis. E a verdade é que eles não se entenderam até hoje e não chegaram a lugar nenhum. Então não é o meu objetivo aqui nesta noite, em 40, 50 minutos, te explicar tudo sobre esse tema e sobre esse assunto. Mas o que eu gostaria nesta noite de deixar para os irmãos, deixar para a igreja, é uma luz, é um direcionamento, é um caminho que nós podemos seguir de tudo aquilo que a palavra do Senhor nos ensina. Então observe que o apóstolo Paulo ele diz assim, ó, e aos que predestinou, a esse também chamou. Irmãos, o que é predestinação? Predestinação é decidir, é destinar antes que aquilo aconteça, antes do momento. Então isso significa que lá na eternidade, antes de Deus criar todas as coisas, Ele já decidiu, antes que tudo acontecesse. E isso, irmãos, essa questão da predestinação e da decisão de Deus, não está relacionado apenas e somente com a soberania divina de Deus. Isso também depende da resposta do homem ao chamado. Então, existem pessoas e existem teólogos que pregam que Deus já elegeu alguns, Deus já predestinou alguns para a salvação. E se você crê assim, né, eu peço que você reveja, eu peço que você estude novamente, eu peço que você busque uma atualização com um olhar mais detalhado sobre o assunto. Por quê? Porque a predestinação que nós estamos falando aqui, que é o conhecimento de Deus, ele está relacionado também ao livre-arbítrio que o homem tem de escolher se ele quer ou se ele não quer aceitar a Cristo.
É dessa forma que funciona. Deus, ele não tomou a decisão de quem vai para o céu ou de quem vai para o inferno. Deus, ele não escolheu. Eu não nasci destinado a um ou a outro. Deus não tomou essa decisão por mim. Então, esse conceito de que pessoas nascem predestinadas para um ou para o outro é algo que precisa ser debatido e é debatido há séculos. Então, irmãos, se nós analisarmos direitinho esse texto e outros, desprovidos de interesses pessoais, nós vamos ver que o texto está falando do destino dos salvos e dos perdidos. Então, quem foi predestinado para ser salvo, quem foi predestinado para ser perdido, é algo que a pessoa escolhe através do livre-arbítrio que a pessoa tem. Todas as vezes que aparece na Bíblia a palavra predestinou, elegeu, conheceu, e essas palavras estão relacionadas à salvação, nós vamos ver que essas palavras, elas sempre estão no plural, nunca estão no singular. Então não é assim, você foi eleito, eu estou salvo, você, Deus te predestinou, Deus te elegeu. Nós não vamos encontrar dessa forma escrita nas nossas Bíblias. Sempre vai estar escrito assim, ó, vos predestinou, vos elegeu, nos salvou, nos predestinou, nos elegeu, nos deu a salvação. É sempre no campo da coletividade e nunca no singular. Deus predestinou e elegeu um povo para ser salvo. Que povo é esse? A igreja. A igreja. Eu sou igreja ou eu não sou igreja? Deixa eu te fazer uma ilustração para você entender melhor. Estamos na cidade de Paulo Afonso e paramos um ônibus aqui na porta da nossa igreja com destino a Salvador. Paulo Afonso, Salvador, aproximadamente 460 quilômetros. Paramos também um outro ônibus aqui na igreja, um do lado do outro, só que este vai para Recife, que é um caminho totalmente ao contrário. E de Paulo Afonso para Recife também, por coincidência, é uma distância de aproximadamente 460 quilômetros. Os irmãos decidem para que local os irmãos querem ir. Se eu entrar no ônibus que vai para Salvador, eu estou predestinado a ir para Salvador. Se eu entrar no ônibus que vai para Recife, eu estou predestinado a ir para Recife. O que o apóstolo Paulo ele está nos dizendo, está nos ensinando, é que existe uma porta aberta para o céu e existe uma porta aberta para o inferno. A porta que eu escolher vai ser a porta que eu vou estar predestinado a ir. Se eu escolher o caminho que me leva ao céu, estou predestinado a ir ao céu. Sou igreja. Se eu escolher o caminho da perdição, o caminho das facilidades, o caminho do pecado, estou predestinado a ir para o inferno. Os irmãos estão entendendo que nós que escolhemos, nós que vamos entrar no caminho que nós queremos ir, nós que vamos abrir a porta e vamos decidir que caminho nós queremos trilhar, que caminho nós queremos caminhar. Se o caminho que nos leva até o céu, o caminho da predestinação de Deus até o céu, ou o caminho que nos leva para o inferno. Então, se eu aceito a Jesus, se eu agora sou um cristão, um crente no Senhor, e eu sigo ao Senhor, e eu entrego o meu coração para Ele, eu me torno igreja. E a igreja está predestinada a ir para o céu. Então, eu vou estar predestinado junto com todos os meus irmãos, que fazem parte do corpo de Cristo, a irmos juntos para o céu. A palavra do Senhor no livro de Romanos, capítulo 8, vai dizer assim, e aos que predestinou, não é aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, sempre no plural, igreja, a esses também glorificou. Quem será glorificada será a igreja do Senhor. Efésios,
capítulo de número 1, a partir do versículo de número 4 ao 7, vai dizer assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em amor, e nós, não é eu, não é você, é e nós, igreja, predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo sangue e a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Queridos e amados irmãos, existe um povo que está predestinado a ir aos céus. Aonde você vai passar a sua eternidade, é você que vai escolher. Aonde você vai estar quando você não estiver mais aqui, é você que vai escolher. Se você é igreja ou se você não é igreja, é você que vai escolher. Mas saiba que a igreja do Senhor está predestinada a ir para o céu. Se eu embarcar no ônibus de Jesus, eu vou para o céu junto com a igreja. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou. Agora, que chamado é esse, irmãos? Que a palavra do Senhor está falando? Que ele predestinou e chamou, e aos que chamou também justificou. O chamado é justamente para aqueles que atendem, aqueles que ouvem a voz do Senhor, aqueles que querem receber o Senhor, esses serão predestinados a estar no céu. A palavra do Senhor, irmãos, ela vai dizer assim, ó: vinde a mim, vós que estão cansados e oprimidos. É um convite, olha o convite do Senhor. Vinde a mim, sigam-me, vocês que querem me seguir, sigam-me. Deus não está obrigando ninguém, irmãos. Nós escolhemos. Claro que o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Jesus morreu por todos, não por alguns. Agora o chamado segue e atende aqueles que querem. Se você não quer, foi o que Jesus falou: vão e preguem a palavra. Se não quiserem ouvir vocês, se não quiserem receber vocês, o convite está aí, irmãos. A mensagem ela é pregada. Todos os cultos, em tempo e fora de tempo, na igreja, dentro e fora da igreja, a mensagem ela é pregada. Agora atende o chamado, recebe o chamado aqueles que querem. Tem um texto interessante, Ezequiel, capítulo de número 33, versículo de número 11, que vai dizer assim, ó: diga-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu mau caminho e viva. Convertam-se dos seus maus caminhos, porque vocês deveriam de morrer, ó casa de Israel. Observe, irmãos, que Deus está chamando a casa de Israel, assim como Deus nos chama nos dias de hoje, e Deus ainda pergunta assim: por que vocês vão morrer? Vocês não precisam morrer. Tem um chamado para a salvação, só convertam-se nos seus maus caminhos e venham, porque o chamado está aí, você não precisa morrer, mas a escolha é sua. Segue quem quer. Sigam-me, não tenho nada para prometer, disse ao Senhor Jesus. Se quiser, me siga. Aí um dia um jovem falou assim para Jesus: deixa eu enterrar meu pai que morreu. Qual foi a resposta de Jesus? Os irmãos lembram? Rapaz, você quer me seguir? É agora. Deixe que os mortos enterrem seus mortos. Claro que isso é uma chamada numa visão espiritual e não literal. Deixe que os mortos enterrem seus mortos. Estão te chamando. Se você quiser, vem agora. Mas é se você quiser. Se você não quiser, pegue sua capa e tchau. Então, irmãos, o chamado é para aqueles que querem. Verdade é que Deus, desde a sua eternidade, elaborou a obra da redenção. E hoje nós vivemos no tempo do chamado. Hoje nós vivemos no tempo da graça. Então, que nós possamos ter o nosso coração participantes nesse projeto de Deus, porque atende o chamado do Senhor, aquele que quer.
Então, eleição, predestinação, povo escolhido é a igreja do Senhor. Nós somos a igreja do Senhor, junto com todos os nossos irmãos espalhados pela face da terra, que também é a igreja do Senhor, povo esse que o Senhor virá buscar. Então, todos aqueles que são igreja estão predestinados a estar com o Senhor no céu. Todos aqueles que a igreja é povo eleito do Senhor. Todos aqueles que a igreja é povo escolhido do Senhor. Todos aqueles que são igreja estão salvos no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.